Não foi proposto um tema, mas meio que foi algo que foi trazido ao nosso coração em relação ao fim dos tempos mesmo, ao fim de tudo, a quando tudo vai se acabar. Eu queria perguntar a você se você acredita que tudo vai ter um fim. Se o tempo vai ter um fim, você acredita nisso ou não? Sim ou não? Não. Fala como quem comeu feijão, rapaz. Sim ou não? Não? Sim? Tá. Para os que acreditam que vai ter um sim, por quê? Você acredita nisso, que vai ter um fim? Que a Bíblia diz? Boa. De fato, o próprio Cristo diz isso, que vai ter um fim. Se Cristo diz que vai ter um fim, quem sou eu para dizer que não vai? Amém? Se você for rápido o endereço, abra lá em Mateus 24. Se não, talvez os meninos vão projetar aqui, mas eu quero ler para você. E diz o seguinte, eu vou ler na versão NVT. Mateus 24 é um texto muito utilizado, principalmente por pregadores na área de escatologia, enfim. Eu vou ler a partir do versículo 3, ele diz o seguinte: mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, veja, eles fazem 3 perguntas a Cristo aqui. Ele diz: diga-nos, quando isto tudo vai acontecer? Primeiro eles queriam saber o tempo que iria acontecer, quando iria acontecer tudo aquilo. Que sinal indicará a tua volta? Segunda pergunta, os sinais que iriam indicar a volta dele. E terceira pergunta, que sinais indicarão o fim dos tempos? Versículo 4, Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Se Jesus está dizendo que ainda não seria o fim, significa dizer que em algum momento esse fim haverá de chegar. Amém? Versículo 7. Uma nação guerreará contra outra nação, e um reino contra outro reino. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Versículo 8. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Versículo 9. Então, vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Isso aqui é uma profecia. Você recebe essa palavra? Você recebe essa profecia? Vocês serão presos, perseguidos e mortos. E é interessante que ele está falando especificamente para nós, igreja. Por que a gente consegue entender que ele está falando para nós, igreja? Por conta da continuação do versículo, que ele diz que por minha causa vocês serão odiados em todo o mundo. Quem é hoje o povo que ama a Cristo? A igreja. O judeu não vive o cristianismo, o judeu vive a Torá. Quem vive o cristianismo hoje é a igreja. Fomos nós que abraçamos o cristianismo e que tomamos para si para nós a vida de Cristo. Amém? Quantos aqui já receberam Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, significa dizer que você, ou pelo menos subentendemos isso, que você e eu estamos tentando viver semelhantes àquilo que Cristo viveu, sim ou não? Então nós tomamos para nós a causa de Cristo. Viver para Ele como Ele viveu. Então o fato de nós tomarmos para nós a causa de Cristo fará com que sejamos presos, perseguidos e mortos. Vamos dar continuação no versículo. Versículo 10. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim,
será salvo. Diga, eu serei salvo. Para que a gente seja salvo, nós precisamos nos manter firmes até o fim. Amém? Precisamos seguir tomando a causa de Cristo todos os dias em nossa vida, sim ou não? Versículo 14: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. E aí Jesus conclui esse versículo, dizendo: então virá o fim. Ele disse: vai vir o fim. Quando esse fim chegar, onde eu e você estaremos? No céu? Não. Legalmente falando, a gente vai estar na terra, amém? Mas isso é uma explicação para outra parte, para outro momento, é quando a gente falar de fato sobre escatologia. Só para que você entenda, a gente não vai morar eternamente no céu, a gente vai passar um período no céu e depois volta para a terra. E aí iremos habitar eternamente aqui na terra com Cristo, mas isso é para um outro momento. Então, de fato, vai existir um fim. E quando esse fim se aproximar, algumas coisas vão começar a acontecer. Jesus falou sobre algumas delas aqui. 3 em especial: sermos presos, perseguidos e mortos. Não sei se você assiste os noticiários, enfim, as coisas que acontecem, vê no Instagram, o algoritmo manda para ti, do que tem acontecido no mundo contra cristãos. Não sei se você viu, dia 10 de setembro agora, um rapaz, 31 anos, chamado Charlie Kirk, ele foi assassinado por defender a fé dele, por defender o que ele achava correto, por aliado à fé dele, ele defendeu uma posição, vamos dizer assim. E aquele rapaz foi morto por conta disso, sem uma causa, simplesmente porque ele era um cristão defendendo o seu ponto de vista, e o ponto de vista que a Bíblia nos respalda. Todo mundo viu isso? Ouviu falar nisso? Não sei se você conhece, mas houve um reverendo chamado Martin Luther King, também americano. Ele foi assassinado em Memphis, nos Estados Unidos, em 1968, também por defender sua fé. E baseado no tal qual o Charlie Kirk fez, que baseado em sua fé, ele defendia um ponto de vista, sobretudo na política. Martin Luther King, ele defendia sua fé, lutava contra o racismo baseado em sua fé. Ele era um pastor batista e por conta disso ele foi assassinado. Em 1945, um pastor e teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele foi enforcado nos campos de concentração da Segunda Grande Guerra, também por defender sua fé contra o nazismo. Não sei se você viu também, mas nos primeiros 220 dias do ano, a Nigéria matou 30 cristãos por dia. Só nesse ano de 2025. 30 cristãos foram assassinados por defender sua fé na Nigéria por dia, cada dia dos primeiros 220 dias do ano de 2025. No período de 2023 a 2024, a Nigéria matou 3.100 cristãos, simplesmente porque eram cristãos. Durante esse mesmo período, 2023 a 2024, os africanos, os nigerianos, sobretudo os grupos terroristas de lá, perseguiram e destruíram 19.100 igrejas. Também na Nigéria, 1.100 cristãos foram sequestrados. Em Burkina Faso, entre os anos 2023 e 2024, 201 cristãos foram mortos. 150 deles torturados até a morte. República Democrática do Congo, 355 mortos entre 2023 e 2024.
No período anterior, 2022, 2023, 261 cristãos foram mortos. No Sudão, 44 cristãos foram mortos. 100 mulheres cristãs foram estupradas. Só por ser cristão. Na Somália, em abril de 2024, 6 cristãos foram executados. No Iêmen, entre 2022 e 2023, um grupo terrorista chamado Houthis fechou dezenas de igrejas, levando pelo menos a 20 execuções. Na Eritreia, milhares foram detidos desde 2020 e presos em containers, pelo menos 100 foram executados. E dezenas e dezenas e dezenas de outros. No geral, mais cristãos foram mortos por defender sua fé nos últimos 5 anos do que em todas as outras décadas somadas. Nesses 5 anos, a Nigéria sozinha responde pela somados morte e massacre de 50 mil desses cristãos. Por que é que você está dizendo isso, Anthony? Porque a gente vive num país onde a gente tem uma relativa liberdade de defender nossa fé. Haja visto, vocês estão aqui, sem que ninguém esteja esperando a gente para atirar ali fora. A gente experimenta uma certa tranquilidade. Aqui está tudo em paz, ninguém está sendo perseguido, ninguém está sendo forçado a nada, ninguém tem uma arma na cabeça lhe obrigando a negar a Cristo, uma faca no pescoço, dizendo que se você não negar a Cristo, seu pescoço vai ser cortado. Mas irmãos semelhantes a nós, eles estão espalhados pelo mundo, morrendo para defender sua fé. E muitas vezes a gente não leva isso em consideração. No momento em que a gente se propõe a defender a nossa fé enquanto cristãos, a gente simplesmente acha que é legal atuarmos como cristão ou fazer o nosso papel de vir à igreja. Mas existe muito mais coisa por trás, existe muito sangue por trás da Bíblia que eu e você carregamos. Não que essa Bíblia tenha matado pessoas, mas porque pessoas deram as suas vidas para que hoje pessoas pelo mundo todo pudessem abraçar a fé cristã. E a gente precisa ter em mente que a gente não está num carrossel. De fato, pessoas têm morrido por conta disso. E foi um recado, não, foi uma promessa trazida por Jesus, de que o fim estaria chegando. E quanto mais o fim se aproxima, menos tempo nós temos para tentar fazer a nossa vida valer a pena para alguém lá fora. Fazer com que a nossa vida, de alguma maneira, sirva para alguém. Porque nós não fomos salvos simplesmente para irmos para o céu. Se assim o fosse, no momento que a gente tivesse sido salvo, Jesus já matava logo. Mata, corta ele e já traz para cá, que é para não correr o risco. Mas não acontece desse jeito. No momento que a gente recebe Jesus, a gente não morre. Por que isso acontece? Por que a gente não morre? Porque existe algo para que a gente faça aqui. Porque a sua vida ela pode ser exemplo para alguém. Porque a sua vida ela pode servir de base para salvar a vida de uma pessoa. E se servir para salvar a vida de uma pessoa, já valeu muito. E quando a gente tem essa consciência, a gente não vive a vida achando simplesmente que vai passar pela vida como um bom pagador de impostos. A gente precisa viver a vida sabendo que existe um propósito pelo qual Cristo morreu por mim e por você. E não só Ele, porque na esteira dele tem tantos outros que morreram. Começando pelos apóstolos. Ou aqueles cristãos que na praça lá de César foram colocados seus corpos em
em pedaços de madeira para eles, os seus corpos serem queimados e iluminar o jardim de César, só porque eles eram cristãos. Então existe muito sangue por trás de tudo isso que acontece, mas graças a Deus que nós vivemos em um país que nos dá tranquilidade para vivermos essa vida cristã em paz, sem muitos problemas. O que nós não podemos é achar que é só isso, é achar que não tem nada mais, é achar que a gente está aqui só para ser legal. E eu não estou querendo fazer eu e você sairmos daqui prontos para matar os terroristas lá no Iêmen ou no Houthis. Não é, o ponto não é esse. A gente não vai sair daqui para fazer nada, a não ser que você seja missionário. Eu não sou, querido. Agradeço a Deus, inclusive, por isso. Eu não sou missionário, mas se você é, meu irmão, estou aqui disponível para ajudar, a orar por você, para contribuir no teu ministério. Ontem mesmo uma amiga nossa fez escola de missões com a gente, estava divulgando no grupo que está indo para alguns países, fazer a missão dela, fazer o chamado dela. Desde aquela época a gente sabia que ela tinha um chamado missionário, e eu disse, estamos juntos, está aqui, ó, já vou fazer oferta, já vou contribuir mensalmente no teu ministério, mas porque eu sei que eu não sou desses que vão. Mas se eu não vou botando o meu corpinho lá, eu posso mandar essas pessoas, contribuindo, ofertando, ajudando, orando. E levando em consideração que a vida daquela pessoa precisa ser um pouco mais confortável, porque a minha vida existe. Porque a partir do momento que um missionário diz, olha, eu vou para uma parte que é denominada por algumas instituições de janela 1040, onde é a mais difícil assim de você chegar, de entrar, tem que os cultos acontecem subterrâneo para que ninguém seja morto, e mesmo assim muita gente ainda é morta. Então o fato de eu ainda estar aqui e existir e estar vivo significa dizer que Jesus conta comigo para que a vida dessa pessoa que está lá arriscando morrer e ter sua família sendo morta na frente dele, eu preciso fazer com que a vida dele seja um pouco mais confortável, porque eu não estou lá, mas ele está fazendo o trabalho que era para eu fazer, porque a Bíblia diz, Jesus disse, olha, ide por todo mundo. Mas se eu não estou indo, o que é que eu posso fazer? Tentar levar um pouco de conforto para quem vai, quem se dispôs, quem tem essa coragem. Nessa hora, querido, não tem mais frouxo do que eu, não vou, estou por aqui, não tem essa, alguém, vamos lá, não, vamos colocar, né, mas alguém aqui tem um chamado missionário? Ananda, tia Cleide, Mirela, tu também? Amém. Temos 4. Tu também, Major? Deus abençoe. Amém, amém. É admirável, cara. De verdade, de verdade, de verdade. Quando a Angélica mandou mensagem dizendo que ela estava se organizando para ir para determinados países aí, cara, eu fiquei comovido, velho, quando eu vi a mensagem. Porque não é fácil você largar tudo que está aqui para cumprir o ídolo do Senhor. Mas é necessário. Porque o fim está chegando. Sabe quando a gente para olhar todas as profecias de tudo que está para acontecer e que tem acontecido, a gente começa a enxergar e faz, rapaz, falta pouco tempo para acabar. Pode ser que eu esteja completamente errado e Jesus volte só daqui a 500 anos, mas no meu entender falta muito pouco tempo. Então por que a gente não utilizar esse pouco tempo que falta para levar essa palavra? Para ser importante para a vida de alguém, para ser motivo de alguém dizer, olha, no dia do arrebatamento, como está essas roupas aí, ó, isso aí foi gente já foi já. Quando aquela pessoa for arrebatada, ela vai poder bater não no peito, mas lhe dar um abraço e dizer, rapaz, foi por conta da tua vida que hoje eu estou aqui.
Foi por conta do exemplo que você trouxe para mim que hoje eu posso estar no céu, desfrutando do banquete, sentando do lado de Jesus para comer cuscuz com leite e tripa e café. Bom, menino. Alguém aqui não gosta de tripa? Meu Deus do céu. Alguém aqui não gosta de café? Tu também não, Luana? Mais ou menos? Tu não é uma pessoa muito confiável não, Rebeca. Não gostar de café. Mas sabe, imagine você, alguém chegar lá no céu, porque nós teremos lembranças lá no céu. A gente não vai chegar lá e tudo vai ser apagado, resetado e a gente vai viver uma vida nova. Não, é uma continuidade do que a gente está vivendo aqui, só que com corpos transformados e glorificados. E aquela pessoa vai olhar para dizer: rapaz, Ayane, foi o teu exemplo que me fez querer seguir a Cristo. E, irmão, você saber que a sua vida impediu alguém de ir para o quinto dos infernos. Não, sério mesmo, Demetrio. Imagine aí. Cara, como isso vai ser gratificante. A gente não vai ficar com o peito todo estufado, porque ela não vai ter mais esse tipo de sentimento, né? Não vai ficar enaltecida, sou eu, glórias a mim. Não, toda glória a Cristo, foi Ele quem morreu primeiro. E Ele quem morreu a morte perfeita, para que a gente pudesse. Mas só o fato de saber que nós fomos influentes na vida de alguém, faz valer a pena, querido. Vale a pena nós nos lembrarmos de todas essas pessoas que se transformaram em mártires. Demonstrando que vale a pena viver para Cristo, porque ainda que a gente seja morto, o nosso exemplo, ele vai mudar a vida de muita gente. Não sei se você conseguiu, se você acompanhou a história do Charlie Kirk, mas ele desde alguns anos atrás, por volta de 2012, 2013, que ele construiu uma instituição lá, não sei o nome direito, mas o nome da instituição era Turning Point, ou ponto de retorno, ponto de virada. Justamente levando pessoas primeiro a defender o ponto de vista político que ele defendia, mas baseado nisso aí, defender a fé que o Charlie Kirk defendia. E desde a morte dele, mais que quintuplicou o número de pedidos de pessoas para se filiarem a esse Turning Point ou para abrirem outros Turning Points espalhados pelas universidades e high schools dos Estados Unidos. Então, a morte dele não foi em vão. Embora é evidente que ninguém queria que ele morresse. Cara novo, 2 filhinhas ou 2 filhinhos, algo assim. Com a vida toda pela frente, mas a morte dele não foi em vão, porque não existe ninguém que batalhe pelo nome de Cristo e que isso vá ser em vão. Não é em vão trabalharmos para Ele, não é em vão vivermos para Cristo. Deus não fica devendo nada a ninguém. No momento que você decidir viver para Ele, Ele não vai ficar te devendo nada, embora Ele já fez tudo o que podia fazer. Que só o fato de a gente saber que pela morte dele nós iremos para o céu, a partir do momento que nós aceitamos ele como Senhor e Salvador da nossa vida, já está tudo pago, ele não precisaria fazer mais nada. Mas ainda assim, ele retribui aqueles que trabalham para ele. E retribui de maneira que ninguém na terra poderia retribuir. Ninguém. Só ele. Atrás dessas camisas que a gente fez para o evento, tem nenhum tempo de preparação, é tempo perdido. Porque no momento que você se entrega a Cristo, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. No momento que você tira para aprender um pouco mais sobre Cristo na sua casa, ou para acompanhar um amigo seu num discipulado, ou para tentar influenciar alguém na tua sala, para poder essa pessoa aprender um pouco mais sobre Cristo, esse trabalho não vai ser levado em vão. Vai ser considerado. Não sei se você também já
pensou sobre isso, mas a Bíblia fala que quando nós chegarmos no céu, nós seremos recebidos por Cristo. E muito mais do que aquele abraço, vamos dizer assim, do teu amigo, dizendo, olha, valeu a sua vida, influenciou a minha vida, nós teremos um abraço de Cristo dizendo, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. E entrar no gozo do nosso Senhor, meu irmão, viver ao lado de Cristo, seja lá ou aqui, quando vier a Nova Jerusalém que desce do céu e nós iremos reinar com Ele eternamente, mas estaremos ao lado dele e não haverá mais nem é as almas ou é os anjos? Deixa deu logo um espero que seja os anjos. E um outro detalhe que eu queria comentar com a gente é que quanto mais passar o tempo e quanto mais o tempo estiver mais próximo do fim, mais difícil vai ficar. Não porque a gente vá ter que viver como eles viveram lá atrás, não é isso. Ou porque a gente vai ter que fugir de colocar um chip para poder comprar arroz ou algo assim. Não esquenta a cabeça com, com essa parte de chip. Não relaxa com isso aí. Não é isso, não é porque as coisas vão dificultar nesse sentido. Mas Paulo fala que as pessoas serão mais difíceis. Então a gente vai ter que fazer mais força para que as pessoas entendam quem é Cristo e qual é a vida de Cristo. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo. Capítulo 3. Paulo escrevendo a ele diz o seguinte: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. E a dificuldade não é... Hoje está muito mais fácil do que naquela época. Paulo tinha que rodar a cavalo, de charrete. A gente hoje pode acordar hoje aqui e no final do dia tá lá no sul do país, pregando, fazendo qualquer outra coisa e depois ter que voltar e tá tudo bem. Ou tá aqui e ter que pregar lá em Araripina, sei lá, amanhã e a gente vai chegar lá. Tem bons carros, tem... Não é esse o ponto. É de fato as pessoas, ele diz, olha, porque, versículo 2, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Bicho, não foi você, ele foi? Bom, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus. Não sei se você já viu alguém zombando de Deus, mas no vídeo mesmo que os meninos prepararam, tá um carinha de um podcast lá, eu não sei o nome dele, mas tá um carinha do podcast. Não conheço, mas enfim, esses caras aí, esse Igor aí, dizendo que a Bíblia é igual o Chapeuzinho Vermelho. Isso aqui se chama zombar de Deus. Desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência. Meu amigo, quanta gente encontra disso aqui, de pessoas que são religiosas apenas
na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdade, a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Paulo, muitas vezes, ele nos manda a gente pregar a tempo, pregar fora de tempo, mas desses daqui ele nos manda ficar longe desse tipo de pessoa, porque elas conseguem aos poucos ir nos como é a palavra? Mais ou menos isso. Nos contaminando, nos colocando para ser igual a elas. Influenciando, era essa palavra que eu estava procurando. Elas conseguem ir nos influenciando. Quer ver um exemplo? Quem aqui já postou uma selfie no Instagram? Atira a pedra quem nunca, né? Quer dizer, eu acho que só meu filho. Gil, não tem nenhuma foto no Instagram. Ele diz aqui, ó, porque as pessoas só amarão a si mesmas. Mais de 90% das fotos tiradas hoje, atualmente, de 2020 para cá, mais de 90% das fotos tiradas são selfie. E não é nem selfie com os amigos, é só selfie mesmo. Só a pessoa sozinha lá, tirando a foto. Não sei se você já entrou eu entrei no Instagram de uma pessoa uma vez. Você passava assim diversas vezes e era só a foto dele assim. Vários. Eu digo, meu Deus do céu, não tem um amigo para pelo menos chegar perto aqui? Só amarão a si mesmas. E você veja como é. E não é errado postar uma selfie. Não é errado. O errado é fazer disso a nossa busca de vida. Hoje mesmo eu postei lá no jiu-jitsu, lavado, acabado, moído. O professor me colocou para lutar com um cara 20 quilos mais pesado que eu e o outro 20 mais maneiro que eu, ou seja, muito mais rápido que eu. Perdi para os dois. Eu posto nenhum problema nisso. A gente só não pode estar colocando as coisas no lugar errado. Quem nós devemos amar primeiro e a nossa vida deve ser uma busca incessante para glorificar é a Cristo. Em todos os momentos da nossa vida. Em tudo que a gente faça. A gente vai conseguir a todo momento? Não, nem sempre. Ninguém aqui, ninguém está isento de falhar. Está isento de cometer erros. Ninguém. Todos nós, eventualmente, cometemos erros. Alguns maiores, outros menores. Alguns atrapalham outras pessoas, outros atrapalham só a gente mesmo. Mas o erro faz parte da nossa vida, assim como o dia mau faz parte da nossa vida também. Mas em todos esses momentos, Cristo está conosco. Em todos esses momentos, existe Cristo para nos ajudar, para nos dar um conselho quando a gente precisa. Mas precisamos ter Ele sempre em conta. Sabendo que por mais que a gente esteja querendo fazer valer o nosso achismo ou qualquer coisa assim, a Bíblia precisa estar em primeiro lugar. Porque por mais que a gente ache A ou B em relação a qualquer outra coisa, o nosso achismo não vale nada quando a gente pega a palavra e confronta com o nosso achismo. A gente não vive por aquilo que a gente acha, a gente vive pelo que a palavra fala para a gente, pelo que ela nos diz que temos que fazer, por como temos que viver. Não sei, fora esses que falaram que tem chamado, não sei quem de vocês já conseguiu identificar qual o propósito na sua vida. Não é algo fácil de se fazer.
Mas enquanto não chegar ao fim, ainda há tempo de você buscar o seu propósito e tentar fazer dele a busca da sua vida. Fazer valer isso. Viver de fato buscando algo que valha a pena. E não simplesmente passar pela vida e ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro. Não se aperreie com isso. Você vai ganhar dinheiro. Amém? Amém, Rebeca? Glória a Deus. A Bíblia diz, olha, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então não vai ter problema. Mas acredito eu, tá? Que é muito mais fácil aquele que é o dono do ouro e da prata enviar ouro e prata para aqueles que estão caminhando dentro do propósito que ele determinou para si. E esse propósito pode estar dentro da sua rotina de médico, dentro da sua rotina de, sei lá, o que quer que seja. A rotina do Charlie Kirk era voltada para trazer pessoas para o ponto de vista político dele. Mas isso não impedia ele de viver a vida levando pessoas a conhecer a Cristo. A vida do Martin Luther King era lutar contra o racismo, mas isso não impedia dele levar pessoas através disso a Cristo. Não impedia, nunca impediu. Então não precisa que a gente abra mão do nosso caminhar profissional, vamos dizer assim. A gente pode ser um exemplo de Cristo, vivendo dentro de um escritório de advocacia, ou como programador, com o que quer que seja, meu irmão. Mas dá para levar a Cristo de alguma maneira. Ah, sou vendedor, dá para você, como vendedor, levar a Cristo. Sou barbeiro, dá também para levar a Cristo como barbeiro. Porque a gente não pode simplesmente achar que não precisa disso, porque foi muita coisa que Cristo fez, e não só ele, aqueles que vieram logo depois dele. Foi muito sangue derramado, a gente viu aqui, para que eu e você pudéssemos estar mais tranquilos para levar essa palavra, viver essa palavra de alguma maneira mais suave, mais em paz. Então não desperdiça isso. Não se desperdiça todo o trabalho que foi feito lá atrás, para que agora, chegando próximo do fim, a gente simplesmente diz, não, já está acabando mesmo. Tantas e tantas pessoas falaram de um tal de um avivamento que vai ter no fim, quando estiver se aproximando um fim. Não tem como ter avivamento se não tiver pessoas envolvidas. Não tem como sermos avivados se eu e você não estivermos envolvidos. Não tem como a gente viver uma transformação a partir da palavra de Deus ou da experiência com o Espírito Santo sem a gente. Quem o Espírito Santo vai avivar se não tivermos eu e você? Mas por que então não nos dedicarmos a isso? Eu só queria que você entendesse que o fim está chegando, mas que dá tempo de você fazer valer a pena. Viver para Cristo, levar em consideração o que Ele fez, levar em consideração o que tantos e tantos outros fizeram. Cristãos estão morrendo não só no passado, mas estão morrendo agora. Sabe, preço de sangue é um preço muito alto para a gente deixar para lá. Não pode ser simplesmente deixado de lado.
quando os meninos mandaram para mim essa questão sobre o fim e tal, e eu comecei a ver essas coisas aqui, ver tudo que estava acontecendo no mundo, cara, como isso mexeu comigo, velho, como eu fiquei. E aí completa vendo por exemplo, a Angélica indo para um ou outro país aí agora para levar a palavra e talvez não ser tão bem recebida, mas ela está indo fazer a parte dela. Muitas vezes a gente acorda e vai resolver as coisas e corre e tal e não sei o que, e passou o dia e a gente vai orar quando se deita na cama. Eita, Senhor, foi mal aí, mas a corrida foi grande hoje. Tem um pregador que ele dizia assim: eu estou ocupado demais para não dedicar tempo ao meu Deus. Então, a gente sempre tem que ir para aquele que pode afiar o nosso machado. Existe um presidente americano que ele dizia assim: se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 4 amolando meu machado. Então, por que não a gente não ir para quem pode amolar o nosso machado? Antes de qualquer coisa, sabendo que fui recorrendo a Ele, que tantos e tantos homens fizeram coisas inimagináveis do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de Deus tudo é possível. Absolutamente tudo é possível ao que crê. Sabe, você pode olhar aqui hoje e achar que sua vida é só uma vida simples e quieta no teu lugar, mas Deus pode querer usar você para movimentar uma nação. Não descarte a possibilidade de Deus usar você para impactar toda uma cidade. Não descarte a possibilidade de Deus usar você para impactar o mundo. Sabe, o Charlie Kirk estava só fazendo o trabalho dele, mas o mundo conheceu o nome dele. Você talvez esteja hoje aqui e nem saiba direito como é que vai ser o seu amanhã. Mas o que a gente mais precisa acreditar é que aquele que já conhece o amanhã está preparando um futuro para nós. E se nós nos deixarmos ser usados por Ele, a Bíblia fala que Ele anda com os olhos passeando por toda a terra, procurando alguém em quem Ele possa se manifestar forte, porque Ele não vai fazer nada aqui na terra sem ser usando a mim e a você. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, mas o fato dele ser Espírito traz a ele a necessidade de usar pessoas de carne para poder atuar nesse mundo físico. Ele atua no espiritual, mas aqui no mundo físico ele precisa de mim e de você. E só o fato de saber que o Deus, dono de tudo, que criou tudo, conta comigo e com você, já nos deixa um pouco mais importantes. Amém, Cal? E Ele quer nos usar. Amém, Danilo? Ele quer usar a sua mão, não apenas para curar pessoas, Pedro, mas para ressuscitar mortos. Porque para Deus não haverá impossível. Amém, Mirella? Ir para outros países não apenas como médica, mas como uma mulher que manifesta o poder de Deus em níveis que muita gente ainda nem viu. É relativamente gratificante assim, olhar para jovens como vocês e saber que dentro de algum tempo muitos de vocês não estarão nem aqui mais, estarão em outros locais, outras cidades, outros países talvez, mas que a nossa vida ou aquilo que a gente carrega de Cristo serviu de alguma maneira para
influenciá-los. E nunca, olha, escuta bem isso, nunca desacredite do tamanho do poder de Deus para fazer tirar você de onde quer que seja, para levar para locais onde você não imagina chegar. Porque a atuação de Deus, ela não depende do tamanho do nosso nome, ou daquilo que está por trás de nós, ou do quanto dinheiro tem na conta dos nossos pais, ou do quão importantes são os nossos pais. A atuação de Deus em nossas vidas, ela depende única e exclusivamente do tamanho da dependência que a gente cria nele. Por mais que a gente seja daqui, nascido em qualquer canto. Tinha um colega meu que ele às vezes se reclamava muito por ter nascido no interior de Pernambuco, porque não dava a ele tanta não é nem credibilidade, tanta oportunidade na área que ele atuava, que era a área de programação. E alguém chegou para ele e disse: cara, você não acha que foi justamente para mudar isso que você nasceu aqui? Eu digo a mesma coisa a você. Talvez seja justamente por isso que você nasceu aqui, em Arco Verde, ou Buíque, ou Ibimirim, ou sei lá onde. Mas você nasceu onde deveria nascer para que o poder de Deus se manifestasse na sua vida. E para que você, quando chegar lá na frente, você não venha a dizer: não, foi a minha família, ou foi o local onde eu nasci, ou foi o tamanho do conhecimento que eu tinha. Não. Os locais onde eu e você iremos chegar não dependem de nós. Paulo diz: eu considero tudo isso como refúgio, considero tudo isso como esterco para ganhar a glória de Cristo. É a glória de Cristo que vai fazer eu e você chegarmos longe, não por conta de nossa força ou de tudo aquilo que a gente sabe, mas porque o nome dele quer usar pessoas dependentes dele. Amém, Lucas? Amém, Lucas? Deus quer usar a mim e a você, meu irmão. Deus quer usar você. Um irmão nosso daqui que já foi para a glória, ele dizia que a gente vive a vida meio que numa rifa, que nunca sabe quando vai ser chamada a nossa ficha. E de fato, a gente não sabe até quando vai estar vivo. Mas enquanto estivermos vivos, façamos valer a pena. De 4 semanas do mês, 3 eu passo viajando. Eu já passei por muita coisa aqui. Já passei por só assim de perigo de morte na minha frente, assim que eu digo: eita, pronto, agora é só trocar a cueca e seguir viagem. Já foram algumas. Então, minha ficha pode ser chamada a qualquer momento. Mas enquanto ela não for chamada, eu preciso fazer valer o que Cristo fez por mim. Eu já tenho 40, já estou quase que do meio para o fim. Mas você é bem mais novo. Tem mais pólvora para gastar. Tem mais tempo para fazer coisas maiores, inclusive, do que as que Cristo fez. Então dedique mais tempo. Amém? Lembre de todas essas pessoas que não apenas foram mortas no passado, mas que estão sendo mortas agora. E o quanto o sangue delas precisa ser feito valer a pena. Amém? Curva a tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tantas e tantas pessoas que viveram para o teu evangelho e tantas que morreram pelo teu evangelho. Ajuda-nos a ter essa
memória sempre latente em nossas mentes, para que a gente saiba que esse evangelho, embora ele seja de graça, levado de graça, não foi barato o preço que foi pago para ele, para termos ele em nossas vidas hoje. Que quando levantarmos nossas mãos em adoração a Ti, saibamos que existem outros cristãos que só o fato de levantarem as mãos para Te adorar correm o risco de terem as suas vidas ceifadas. Ajuda-nos, Pai, a viver de maneira que façamos valer a pena, para que o Cordeiro olhe e veja o fruto e receba o fruto do seu penoso trabalho.